Tudo bom? Prazer, meu nome é Felipe Gomes, aluno de Direito. Então, gostaria de apresentar o trabalho, final de projeto, agradecer a professora Flávia e falar um pouco sobre o caso. O caso é sobre o Vinícius, falecimento de Vinícius, e todo o seu processo sucessório, onde ele tinha um apartamento de R$ 500.000 e um automóvel de R$ 100.000, que foi concebido junto à sua esposa. Ele foi construído esse patrimônio durante o seu casamento, onde eles tinham uma união parcial de bens, e com essa união, durante esse tempo, eles construíram esse montante de R$ 600.000. Então, o caso ele deve ser desmembrado para a gente entender como será a divisão desse montante do cujo falecimento de Vinícius. Bom, no meio dessa história apareceu uma segunda via, que se chama Maria de Fátima, que ela se intitula uma companheira de Vinícius, que viveu em união estável por cerca de 5 anos com o falecido. Com isso, a divisão fica um pouco mais complexa, porque Suzana, esposa de Vinícius, com ele tem 2 filhos, Carlos e Monique, e a gente vai fazer uma análise técnico-jurídica para entender como será a divisão desses bens. Bom, a gente precisa, primeiramente, separar meação de herança. No caso da meação, antes de falar em herança, precisamos dizer que Suzana, por direito à meação, pelo artigo 1658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, metade do patrimônio já é de Suzana, R$ 300.000 é indiscutível. Bom, a outra parte da herança, os 300.000 restantes, vai para o espólio. E o princípio da Sancine, ele traz que os herdeiros diretos, no caso Carlos e Monique, eles teriam direito a cada um a R$ 150.000. Bom, o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, traz uma regra importantíssima no regime de comunhão parcial. O cônjuge só concorre com os descendentes se o falecido deixou bens particulares. Como Vinícius não deixou bens particulares, Suzana não herda nada. Os 300.000 da herança serão divididos igualmente entre os 2 filhos. O inventário judicial, ele vai ter que ser obrigatório, porque como os herdeiros não estão concordando, não é possível fazer inventário extrajudicial em cartório, como permite o artigo 610 do CPC, do Código de Processo Civil. Será necessário o inventário judicial, ainda mais com o surgimento de Maria de Fátima. Com a chegada de Maria de Fátima, isso fica ainda mais complicado. Ela precisará se habilitar no inventário judicialmente. Bom, vamos tratar um pouco sobre o cenário de Maria de Fátima. A Maria de Fátima, ela alega a união estável putativa, onde o Supremo Tribunal de Justiça, no recurso especial 1348458 de Minas Gerais, é claro, não se reconhece união estável paralela ao casamento. A monogamia é princípio do nosso direito de família. Mas existe uma exceção. A união estável putativa, se Maria de Fátima provar que estava de boa fé e não sabia que Vinícius era casado. Ela pode ter algum direito. Isso é a doutrina que eu trago para o trabalho de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona. A união estável putativa produz efeitos para quem agiu de boa fé. Então tem que ficar claro. Se a Maria de Fátima provar que teve boa fé, ela pode tentar discutir
os bens particulares de Vinícius. Porém, o Vinícius não deixou bens particulares, ele apenas deixou bens que ele detinha junto com o casamento de Susana. Isso afasta qualquer tentativa de Maria de Fátima de tentar algum direito em relação à herança deixada por Vinícius. E a meação de Susana ela é garantida. Como Maria de Fátima precisa provar meação, ela teria que provar meação em patrimônio deixado junto ao Vinícius na sua união estável. No casamento de Susana, ela não tem direito algum. Então, deixar claro que todo o patrimônio, o montante, será dividido entre Susana, a meação e a herança no espólio, princípio de Sansine, diretamente para os seus herdeiros diretos, que são Carlos e Monique, cada um com 150 mil reais. Em resumo, é isso. Para finalizar, eu vou deixar aqui os artigos citados, que é o artigo 1658 e 1659, que define os bens que se comunicam no regime de comunhão parcial, à base da meação de Susana. Trouxe o artigo 1829, inciso 1º, que traz o ordenamento da vocação hereditária, que exclui a Susana da herança por ausência de bens particulares, concomitantemente também a Maria de Fátima, ela fica excluída pelo Vinícius, não tem bens particulares e nem assim ela teria que provar ainda a sua boa-fé e a sua união estável com Vinícius sem saber que ele era casado. E o 610 do Código de Processo Civil, que exige inventário judicial quando não há acordo entre herdeiros. Como está tendo esse litígio, o processo terá que ser judicialmente. O inventário teria que ser por via judicial. Bom, eu trouxe a jurisprudência do recurso especial 1348-458 de Minas Gerais, que veda a união estável paralela ao casamento, o princípio da monogamia. E a doutrina, eu trouxe o Pablo Stouze e Pamplona, que fundamenta a união estável putativa para o companheiro de boa-fé. Com isso, eu encerro meu trabalho e eu fico grato pela atenção da professora e espero ter atingido a expectativa para a nota máxima. Obrigado.